Museu de História Natural, ele é uma instituição que ele guarda acervos, né, que vão contar a história do planeta. E aí tem acervos em diversas áreas, né, por exemplo, acervos de geologia, acervos de paleontologia, de arqueologia, mas também com relação à fauna que já viveu e que ainda existe, né, no planeta. Nosso acervo de zoologia, ele é composto por coleções que se formaram ao longo de pesquisas desenvolvidas até mesmo antes da instituição virar Museu de História Natural, né, no tempo do Instituto Agronômico, por exemplo. A gente tem coleções de insetos fixados, de mamíferos, roedores, aves, conchas. Então essas coleções, elas te ajudam a contar um pouco a história daquele espaço e o que aconteceu com ele. Além desse acervo que está nas coleções, nós temos também animais vivos. O museu é uma área importante, a quarta maior área verde de Belo Horizonte, é uma área muito importante para abrigar a fauna silvestre. Tanto a zoologia quanto a função do museu é de trazer o conhecimento do público, né, sobre essas espécies, répteis, anfíbios, mamíferos, aves. Tem algumas espécies de aves que foram registradas em Belo Horizonte somente aqui no museu, acho que um registro apenas. Muitas espécies são tidas importantes quando tem um benefício direto para o homem, né, e às vezes vai muito além disso, né? Ela é importante em outros aspectos que a gente nem conhece hoje justamente por falta de estudos. O Jardim Botânico é também um tipo de museu, ele é considerado um museu vivo. E aí, no ponto de vista da botânica, nós temos coleções científicas de plantas vivas. A gente tem uma coleção de bromélias e tem uma coleção de orquídea, tem coleções de plantas medicinais, plantas aromáticas e uma série de outras plantas mais didáticas mesmo, tipo plantas carnívoras que despertam interesse no público. E dentro dessas coleções a gente também desenvolve pesquisa. A coleção de orquídea foi a nossa primeira coleção, foi ela que nos deu o título de Jardim Botânico, porque antes a gente tinha o nome de Jardim Botânico, mas a gente não era regulamentado. Quando a coleção veio para cá, é que a gente conseguiu e ela começou no ICB. Então a gente sempre está desenvolvendo pesquisa, muito em parceria com o Departamento de Botânica, e vai aumentando essa coleção. É muito difícil fazer um trabalho experimental, às vezes na natureza, né? Às vezes você tem que esperar a planta florescer, e aí você não tem tempo de ficar indo lá, ficar acompanhando isso. Aí você retira da natureza, obviamente com as devidas licenças dos órgãos ambientais, né? Deposita isso numa coleção para você fazer as pesquisas. E essa coleção, ela também tem uma função de conservação, porque se na natureza aquela população de onde aquelas plantas foram retiradas se extinguir, você tem na coleção ex situ, que é a coleção do Jardim Botânico, uma fonte então de material para poder talvez repor essa coleção no futuro. Agora, em comemoração com 50 anos, né, a gente lançou um livro que chama 50 Árvores do Museu. A gente teve que escolher dentro de um universo de mais ou menos 400 espécies, que é o que a gente tem aqui aproximadamente na nossa área, que já foi identificado, né? A gente teve que elencar 50 espécies. Então a gente tem algumas espécies notáveis, como algumas ameaçadas de extinção, como o pau-brasil, tem a barriguda, né? A gente tem a sumaúma, que são espécies que chamam muita atenção dos visitantes. Fizemos um livro com algumas características botânicas dessas espécies, assim, com fotos que as pessoas podem ver, identificar e saber um pouco mais dessas espécies.